E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da visão e nessa aula vamos falar então dos problemas relacionados à visão, né? Como diz o tema, sentidos e saúde. Agora que você já tem aí, né, uma habilitação em relação a como o olho funciona, como que forma a imagem, o que acontece se de repente a musculatura do olho não funcionar corretamente, né? O que é miopia, o que é hipermetropia e o que é astigmatismo. Vem comigo e vamos então dar uma conferida nessa aula relacionada aos problemas a esse órgão do sentido muito importante que é a nossa visão. Olha só que você tem um animalzinho aqui, né, um cachorrinho, que a gente pode comparar ele em 3 momentos, né? Então, letra A, momento B, momento C, certo? Talvez você que está assistindo se fale, caramba, professor, na imagem A eu enxergo bem, a imagem B já está um pouco desfocada, imagem C mais desfocada. Vamos ver o que a imagem, né, ela nos traz aqui, então, na legenda. Ó. No A ele fala de uma visão de uma pessoa com miopia. O que acontece se a pessoa que tem miopia? Ela enxerga bem de perto, mas veja que lá no fundo está desfocado. Então ela enxerga bem de perto na questão aqui da miopia, né? Tem dificuldade de enxergar objetos distantes. O que ele mostra na imagem B? Na imagem B, você veja que o animalzinho aqui, de perto, ele não enxerga bem, mas lá no fundo parece com um foco. Isso nós chamamos então do que? Uma visão de uma pessoa com hipermetropia. Você já viu pessoas que quando vão ler de repente um jornal, uma revista, a pessoa faz isso aqui, né? Então, como que corrige, né, a hipermetropia? Não dá para esticar mais o braço da pessoa, então você vai fazer uso de um tipo de lente que a gente vai ver na sequência. Então, pessoas que são míopes, ela enxerga bem de perto, mas não enxerga de longe. Vai fazer uso de um tipo de lente para corrigir. O hipermétrope é aquele que enxerga bem de longe, mas imagens de perto ele não enxerga, então você vai ver de repente, né? O meu avô era assim, ele ia ler um jornal, ele lia o jornal assim, né? O jornal o mais distante possível, né? Por causa da hipermetropia. E aí nós temos o quê? Na questão aqui, na imagem C, é quando tem a situação do astigmatismo. Então veja que ele vai citar aqui, ó, visão de uma pessoa com astigmatismo, que tem dificuldade de enxergar nitidez de objetos próximos e também objetos distantes. Então, o astigmatismo ele pode interferir, né, geral na imagem, então nada é focado, certo? E o astigmatismo ele pode ter uma relação ali com a deficiência do formato da córnea e também precisa usar um tipo de lente especial que a gente vai ver na sequência, né? Nesse momento eu gostaria então que você entendesse a diferença de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Bacana? Olhando isso agora em relação ao globo ocular, olhando diretamente no olho, nessa primeira imagem aqui, né, eu tenho 3 imagens aqui, 3 conjuntos, né? Então aqui, nessa primeira imagem, momento A, momento B, né? O momento A, você vê aqui uma deficiência, no momento B foi corrigida a deficiência usando uma lente divergente. Na segunda imagem aqui você tem o momento A, que você vê aqui um problema, a gente já vai analisar juntos aqui, e no momento B o uso de uma lente convergente fazendo a correção. E na imagem, na última imagem aqui de baixo, você vai ver também um problema, o uso de uma lente cilíndrica, né, rígida, fazendo a correção desse problema. Então na imagem A, nós temos uma situação de miopia. O que acontece? Pessoas que são míopes, veja que aqui eu tenho uma vela, que é o nosso, né, nossa imagem. E essa vela, ela é formada de ponta cabeça aqui em cima da retina. Veja que eu falei em cima da retina. Mas o que está acontecendo com a imagem? Ela está um pouco para frente da retina. Como ela está um pouco para frente da retina, essa pessoa vai ter o quê? Ela vai conseguir enxergar bem de perto, mas de longe ela vai ter dificuldade de enxergar. Então aqui uma situação de miopia. Como que eu corrijo a miopia? Lentes, o quê? Uma lente divergente. Então aqui a lente divergente, veja que a imagem então ela vai ser corrigida e ela vai ser formada exatamente agora em cima da retina. Então o médico oftalmologista, ele é habilitado para fazer esse cálculo, né? Ele vai fazer ali um exame, vai fazer, né, a detecção de quantos graus a pessoa precisa. A gente usa assim o termo grau, no termo popular, tá, gente? Mas não se assuste se você ouvir falar em dioptria. O termo técnico mesmo não é grau, é dioptria. Então, quando o médico vai colocar lá na ficha técnica,
Ele não vai escrever grau, ele escreve tantas dioptria, que é a mesma coisa que grau na linguagem popular, tá bom? Então, grau, linguagem popular, dioptria, a linguagem técnica, né? O que eu gostaria que você soubesse então é o seguinte: como que eu corrijo a miopia? Lentes divergentes, tá bom? Aqui você tem uma situação de hipermetropia. Veja que a hipermetropia é o contrário. A imagem, né, ela vai ser formada como se estivesse sendo formada atrás da retina. Nesse caso, né, é devido a quê? A musculatura desse olho, que ela deveria se ajustar para que a retina fique exatamente em cima ali desse ponto, não acontece. Então fazemos o uso aqui de uma lente chamada de lente convergente, que vai corrigir então e vai posicionar essa imagem exatamente em cima da retina. Novamente, sempre digo, né, a questão de um profissional habilitado que vai fazer um exame e vai dizer quantas dioptria ou quantos graus essa lente vai ser necessária, tá? Para poder corrigir e fazer com que a imagem forme exatamente em cima daquele campo, né, ali da retina. Onde nós temos lá na retina, né, as células que são os cones e os bastonetes, que são células fotorreceptoras. Nós temos aqui embaixo, né, a situação do astigmatismo. Gente, o astigmatismo é quando tem uma deficiência no formato da córnea. Então aqui ele diz, ó, formação da imagem de um olho com astigmatismo, formação da imagem em um olho com astigmatismo e uma lente, né? Aqui vai ter uma lente que vai corrigir. No caso do astigmatismo, é uma lente rígida e cilíndrica, porque o astigmatismo está associado ao formato irregular da córnea e sendo uma lente rígida, ela auxilia ali, né, na questão da correção do formato da córnea, certo? Então está aqui, né, as três situações importantes: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia, lente divergente; astigmatismo, lente cilíndrica; e hipermetropia, lente convergente. Dando uma, né, navegada novamente, mas agora colocando uma imagem aqui só para que vocês entendam, né? Temos aqui então, nessa primeira, como se fossem três colunas, né? Nessa primeira coluna aqui, uma situação de miopia, segunda coluna, hipermetropia, terceira coluna aqui, astigmatismo. Veja então que na miopia o que acontece? Você tem aqui uma situação onde a imagem forma antes da retina e eu consigo corrigir usando uma lente divergente, né? Então na situação da retina a imagem vai formar o homenzinho deitado, veja que ele forma menor e de ponta cabeça. Depois o cérebro vai corrigir e posicionar essa imagem corretamente. Na hipermetropia é como se a imagem formasse atrás do olho. Não dá, né? Precisa formar em cima da retina. Então usa aqui um uso de uma lente corretiva convergente que vai fazer com que essa imagem forme exatamente em cima ali, né, da retina. E no astigmatismo temos aqui, olha só, uma córnea irregular. Como essa córnea é irregular, veja que o homenzinho forma meio deitado ali, meio tortinho, né, tudo meio bagunçado, fazendo uso de uma lente corretiva aqui, cilíndrica e rígida, temos a correção ali do astigmatismo. Em relação ao astigmatismo, às vezes é necessário, né, quando tem ali outros fatores associados à córnea, temos um problema chamado de ceratocone. Quando esse formato da córnea ele é muito intenso, pode ser necessário fazer ali um transplante de córnea. Então, para casos mais graves, existe, né, um método cirúrgico que vai fazer ali um transplante dessa córnea. Então veja aqui, ó, míope e hipermétrope. Mais uma vez, né, o míope, o que acontece? Ele vai enxergar bem de perto, mas o fundo lá está desfocado. O hipermétrope, ele enxerga o fundo, enxerga lá o fundo bem focado, mas aqui o jornal ele está tendo dificuldade para fazer a leitura, né? Então, só reforçando bem essas informações aí com vocês. Agora eu gostaria de discutir a questão da deficiência visual. E daí eu vou terminar essa aula fazendo dois testes com vocês, né? Então, o que é deficiência visual? É o comprometimento parcial, em torno de 40% a 60%, ou total da visão. Não são deficientes visuais pessoas com doenças como miopia, astigmatismo ou hipermetropia, que podem ser corrigidas com o uso de lentes ou em cirurgias. Então veja que, quando é possível fazer uma correção, ele classifica então que essas pessoas não são deficientes, porque tem ali um processo que permite essa correção, né? Então é isso que eu gostaria de destacar com vocês em relação a esse texto, né?
Ah, professor, eu tenho miopia, eu classifico como deficiente da visão? Nesse caso não, ó, não são deficientes visuais pessoas, né, com doenças como miopia, astigmatismo e hipermetropia, porque pode ser corrigido. Legal? Então, esse texto aí, para que você saiba, né, temos aqui, né, a fonte ali relacionado, né, a esse texto, importante para a gente poder classificar o que é deficiência quando não tem a correção e o que não é deficiência. E eu vou finalizar essa aula fazendo dois testes. Um teste meio que mágico aqui com vocês, que é a ilusão de Ebbinghaus. Olha essas duas imagens por um tempo, então fique fixo nessa imagem aí por alguns segundos. E aí eu pergunto para vocês, essa imagem laranja, né? Essa bolinha laranja que está no centro das duas imagens, qual é menor, qual é maior, né? Talvez, né, você vai dizer assim, ah, professor, a imagem aqui do lado esquerdo, né? Essa bolinha da esquerda é o quê? Provavelmente você vai me dizer que ela é menor, né? E a imagem da direita, provavelmente você vai dizer para mim que ela é maior, certo? Acertei? Mas na verdade elas são iguais. O que está acontecendo aqui, gente? Na verdade nós enganamos o nosso cérebro. O nosso cérebro, em questão assim de frações de segundo, ele vai montando a imagem. E como ele monta essa imagem muito rapidamente, é o que ele chama de ilusão de Ebbinghaus. Como ele monta essa imagem muito rapidamente, ele acaba ficando meio confuso por conta dessas bolas azuis que são maiores e dessas bolas azuis que são menores, fazendo com que a gente enxergue essa bola laranja aqui menor do que essa bola laranja, quando na verdade elas têm o mesmo tamanho, certo? E para finalizar, gostaria de fazer um teste em relação ao daltonismo. O que é o daltonismo? Daltonismo é uma herança genética, uma doença genética, que é mais comum em homens, certo? Porque ela está relacionada ao cromossomo X e o homem tem só um cromossomo X, né? O homem é XY, as meninas são XX. Então é mais difícil encontrar uma menina daltônica por conta que precisaria ter dois cromossomos X ali com um defeito. Quando que o menino tem só um cromossomo X, se tiver um gene ali com defeito, já vai determinar que ele é daltônico. Por isso que, se perguntar para vocês aí, você conhece alguém com daltonismo, alguém que é daltônico? Você vai dizer assim, conheço. Eu vou perguntar, é menino ou menina? Provavelmente a maioria de vocês vão me responder que é menino, que é homem, porque é mais comum encontrar homem daltônico. Maravilha, gente? Tá aí então um teste. Vou deixar 5 segundinhos aqui para você olhar essa imagem. Você anote ou você memoriza aí os números aqui da imagem do lado esquerdo, o número aqui da imagem do lado direito. Esse é um teste chamado teste de Ishihara. O teste de Ishihara, então, permite classificar qual é o nível de daltonismo de uma pessoa. A pessoa que tem daltonismo não é uma questão de confusão de cores. Tá? Lembra lá que tem os cones, que são as células fotorreceptoras, não significa que a pessoa confunde cores. A pessoa que é daltônico, é como se eu pegasse aqui o vermelho e o verde, certo? Ela enxerga o vermelho e o verde como sendo a mesma cor, né? Devido ao defeito ali, então, em células que são fotorreceptoras, chamadas de cones. Mas vamos lá. O número aqui da esquerda, se você enxergou o número 7, parabéns para você, tá tudo certo. Da direita, se você enxergou o número 3, parabéns para você também, está tudo certo. Ai, professor, eu não enxerguei nem o 7 nem o 3. Então pode ser que tenha aí algum nível de daltonismo, né? E provavelmente essa altura do campeonato você já sabe que você realmente, né, é classificado em algum nível de daltonismo. Então não é o cara que é daltônico, o cara que não é daltônico. Temos vários níveis de daltonismo. Beleza? Fechamos assim então mais uma aula. Até mais.